Bom dia! Su foi a primeira a entrar. Bom dia, Cláudia. Júlia, minha irmã, tá aqui. Hoje é sexta, gente. Seguindo a dica da seguidora, né? Eu coloquei só um instrumental hoje, então o Facebook não vai me bloquear, não vai me barrar, né? Porque hoje é sexta, hoje merece música também, né? Já tava sentindo falta de iniciar as nossas lives com música, né? Então vamos lá. Bom dia, Márcia, Emily, Cristiane, Tati, Luciana, falou lá no direct, Ângela. Bom dia, Augusto, Alicia, bom dia, gente. Juliana, acho que a Juliana falou lá também no direct. Bom dia, galera. Poliana, já vai marcando aí a galera no aviãozinho, mandando para outras pessoas. Hoje a gente vai falar sobre tema. Para quem já escolheu e para quem ainda não escolheu, hein? Todo mundo fica aqui. Quem pensa que tem tema, fica aqui também. Ah, que linda! Minha filha tem 9 anos, chama-se Nicole e ouve todas as suas lives. Que lindo! Parabéns, Nicole. Um beijo pra você. Obrigada por você estar aqui, tá? É isso aí. Acho que a Nicole vai ser uma pesquisadora nata, né? Já desde cedo aprendendo aí a fazer pesquisa. Vamos lá, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar. Estamos chegando ao fim, gente. Nossa 10ª live hoje do nosso intensivão do TCC aprovado. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live, né, desse intensivão. Estamos aqui há 10 dias já. Tem gente que tá comigo aqui desde o primeiro dia e tá me acompanhando todo dia, né? Aqui eu junto com vocês. Já conheço bastante gente aqui que tá aqui há vários dias. Quem tá chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fica aqui com a gente até o final, você não vai se arrepender, tá? Tem sido dias de bastante conteúdo. Tem muita gente tem mandado mensagem pra mim no direct. Tem sido muito gratificante saber que eu tenho ajudado bastante gente. Então tem gente mandando mensagem que tava travado e conseguiu, né, avançar aí no trabalho assistindo as lives, tá? Então eu fico muito feliz, que bom poder estar ajudando vocês, tá? Vamos compartilhar essa live para alcançar mais pessoas, tá? Vamos lá começar. Na live de hoje vamos falar sobre como escolher o tema e será que eu escolhi um bom tema, né? A dúvida de muitos estudantes quando chega nessa parte aí, na etapa de elaboração do TCC. Estamos aqui numa série, né, de 12 lives, nosso intensivão do TCC aprovado. Uma série de 12 lives é o nosso aquecimento para o workshop do TCC aprovado, tá? Para quem ainda não se inscreveu, para quem está chegando agora, um evento 100% online, 100% gratuito, tá, gente? Você não paga nada para participar. Começa segunda-feira já, a gente já tá a todo vapor com os preparativos para entregar o melhor para vocês, tá? Então, para participar é bem simples, entra no link azul na descrição do meu perfil quando terminar a live, tá? Clica no botão Workshop do TCC aprovado e se cadastra, só cadastrar o seu e-mail, só isso, nada mais. Coloca um e-mail válido lá, tá? E você já está cadastrado para receber o link da aula. A aula não vai ser aqui pelo Instagram, certo? Então as aulas vão acontecer em outra plataforma. A gente vai enviar os links das aulas por e-mail, tá? Lembrando que entra no canal do Telegram também. Então quando você faz a inscrição no workshop, aparece um videozinho lá meu, onde eu te dou umas instruções importantes. E embaixo tem um botão para você entrar no canal do Telegram, tá? Por que a gente está direcionando o pessoal para o canal do Telegram? Porque o e-mail ele está limitando algumas das nossas mensagens. Então tem gente que não está recebendo o e-mail, tá? E o que é que acontece? Quando chegar na segunda-feira, a galera que, né, o e-mail aí tá travando a gente em alguns contatos e tal. Então, quando chegar na segunda-feira, no dia do workshop, que a gente liberar o link das aulas, tem gente que não vai receber por e-mail e vai ficar de fora, certo? Então,
entra no canal do Telegram, aí vai ficar mandando mensagem no meu direct, que já tá cheio, né, que eu não consegui nem responder todo mundo essas últimas semanas, por conta das lives. Então vai entrar no direct, eu não vou conseguir responder, não vou conseguir enviar os links das aulas pelo direct. Então a gente vai enviar pelo e-mail e vai enviar pelo canal do Telegram. Então quem tá no canal do Telegram é 100% de certeza que vai receber o link, tá? Não precisa baixar nenhum aplicativo para assistir, é só clicar no link, vai abrir uma nova aba para vocês, certo? As aulas, elas serão liberadas aos poucos, tá? Então, na segunda-feira é liberada a primeira aula, às 9 horas da manhã. As aulas vão ficar lá disponíveis, tá? Durante a semana do workshop, mas depois elas somem do ar, certo? Então, aconselho a vocês a assistirem assim que a gente liberar, assiste as aulas, se precisar, quiser assistir novamente, tá? Então, você vai poder pausar a aula, vai poder rever quantas vezes você quiser, vai ter uma área de comentários lá para você deixar dúvidas, perguntas, pra gente interagir, certo? Então, entra no canal do Telegram, tá, gente? É muito importante, porque quando chegar na segunda-feira, quem não recebeu o link não vai conseguir participar. Tá? Então, quando terminar a live, quem não entrou, quem tá inscrito já no workshop, mas não entrou no canal do Telegram, quando terminar a live, entra no link azul também, aí vai ter outro botão embaixo com o nome Canal do Telegram. Aí clica e entra lá. Se você não tiver o aplicativo do Telegram, é só baixar, ele é gratuito também, certo? Então, baixa o aplicativo e entra lá no nosso canal, certo? Através desse link. O nome do canal é Domine o Seu TCC. Você entra por esse link que é mais fácil, tá bom? Então é importante que vocês estejam lá no canal do Telegram. Além disso, lá dentro do canal do Telegram, eu tô disponibilizando conteúdos exclusivos, certo? Tenho batido na tecla aqui. Ó, conteúdos exclusivos dentro do canal do Telegram. Então tem material PDF lá, tem imagens, certo? Tem um monte de material que eu tô disponibilizando, que eu tô trazendo aqui na live, tá? E eu não tenho como disponibilizar para vocês através do Instagram, eu tô colocando lá dentro do canal do Telegram. Então, quem chegou agora, né? Quem é a primeira live, quem chegou por esses dias, todas as outras lives, os resumos das lives estão lá dentro do canal do Telegram. Então, independente se você entrar hoje, você vai ter acesso aos resumos e aos materiais que eu já depositei lá, certo? Que eu já coloquei lá no canal do Telegram. Então é muito importante que vocês entrem no canal, tá bom? Vamos lá. Depois do evento você vai continuar com o canal do Telegram? Vamos sim, certo? O canal vai ficar continuando lá, a comunicação lá, sempre com materiais diferenciados lá dentro, tá? Que lá é uma comunicação mais próxima, né? Então eu sei que todo mundo que tá lá dentro tá recebendo, diferente do Instagram, né? O Instagram eles não entregam para todo mundo, né? Então é um dispositivo mecanizado. E lá não, todo mundo que tá dentro do Telegram vai receber, tá bom? Vamos começar a nossa live. Me apresentar, né? Para quem tá chegando hoje, quem não me conhece, quem é essa maluca que tá falando de TCC aí todo dia, 11 horas da manhã. Eu sou Joana Barbosa, sou professora da Rede Federal de Ensino e orientadora de TCCs, tá? Então aqui nas minhas redes sociais eu tenho ajudado os estudantes que estão na fase de elaboração dos seus trabalhos de conclusão de curso, que estão travados, que estão perdidos, que estão desesperados, que estão com medo, né? E uma série, infinidade de dificuldades na elaboração do TCC, tá? Então fica aqui com a gente, se você tá chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre tema, tá? Muita gente me escreve no direct bastante, esse tema tá bom, esse tema tá bom, esse tema tá bom, eu escolhi esse tema tá bom. Não consigo responder todo mundo, mas hoje eu vou tirar bastante dúvida aqui de vocês, pra vocês saberem se o tema que vocês escolheram tá bom, e pra quem não escolheu o tema, escolher o tema ainda hoje, certo? Então, a escolha do tema é o primeiro passo para você iniciar o seu trabalho. Se você não sabe o que você quer falar, você não tem nada, certo? Você não tem nenhum projeto de trabalho, tá? Então, o tema, ele vai ser o seu pontapé inicial, tá? Você precisa saber sobre o que você quer falar para poder escolher, para poder conseguir avançar com o seu trabalho, certo? Sem um tema, é impossível você construir o trabalho, tá? Então, vamos lá.
Para você definir o seu tema, você precisa levar em consideração. Então, como você já sabe, né, vou explicar aqui o que, depois como fazer, certo? Então, para você definir o tema, você precisa levar em consideração alguns pontos importantes, tá? O primeiro deles é a afinidade com o tema. Eu sempre bato nessa tecla. Você precisa escolher um tema que você goste, que você tenha interesse em desenvolver nessa área. Não adianta você pedir um tema pronto para o seu orientador. Não adianta você pedir um tema pronto para mim, como o pessoal faz lá no direct. Por quê? Você precisa escolher algo que você tenha afinidade, algo que você goste de trabalhar, algo que despertou o seu interesse, certo? Durante o curso, porque isso é muito importante, gente. Olha, ontem eu recebi uma mensagem, né, de uma estudante que falou que iria trancar a disciplina, né, de TCC esse semestre mais uma vez, então já era a segunda vez que ela ia trancar, porque ela não estava conseguindo avançar com o trabalho, porque estava desmotivada, porque esse tema que ela escolheu, esse tema que ela estava abordando, não era um tema que ela tinha afinidade, não era um tema que ela gostava, foi um tema que foi indicado, tá? Então não foi ela que escolheu. E aí isso dificultou a pesquisa dela, acabou que ela criou, né, um ranço, né, como a gente fala, com o trabalho, e ela não conseguia avançar, simplesmente porque errou lá no começo, né? E aí ela disse que ficava nessa de continuar empurrando com a barriga, e agora ela tinha decidido que iria trocar de tema e que iria escolher realmente um tema que ela tivesse afinidade, que ela gostasse, que ela se identificasse, para iniciar um trabalho do zero. Mas como não daria mais tempo, né, porque o prazo dela era agora no início de junho, então como não daria mais tempo, ela disse que iria trancar e novamente no próximo semestre tentar ir com um novo tema, certo? Então é muito importante essa questão da afinidade com o tema, você escolher um tema que você acredite que vai ser legal de se trabalhar. Claro, o TCC, né, ele apresenta eu já falei, né, ninguém disse que seria fácil, né, ele é trabalhoso, tá? Então quanto mais distante da sua realidade, o seu tema, quanto mais, né, distante daquilo que você gosta de falar, vai ficando mais complicado de você avançar com o trabalho, certo? Então, a primeira coisa antes de você escolher o tema é ter afinidade. Eu vou falar aqui depois, posso trocar de tema, acho que teve alguém que perguntou aqui. Escolhi um tema no pré-projeto, não quero fazer mais, posso trocar? Vou falar disso também, tá? Então, o segundo ponto que você precisa entender no momento de escolher o seu tema é a relevância desse tema que você está escolhendo, ou seja, qual a contribuição que esse tema pode trazer para a sua área, né? Para a sua área de conhecimento, certo? Então, precisa ver se esse tema é realmente relevante. Às vezes, se você quer falar sobre um assunto que é importante, mas não para essa sua área, certo? Então, acaba divergindo aí um pouco quando você vai procurar um orientador, ou quando o orientador, né, pega o seu trabalho, normalmente ele vai entender que esse trabalho não é relevante para a sua área, certo? Para a sua área de conhecimento. E aí você vai ter dificuldade realmente, até se você seguir com esse tema, vai ter dificuldade quando chegar lá na frente na banca, certo? Então, o segundo ponto é a relevância do tema. E aí tem muito orientador que fala para o aluno, né, quando o aluno está escolhendo o tema, esse tema está muito batido, né? O que é um tema muito batido, que o pessoal fala? É um tema que já foi tratado várias vezes, né? Então, intensamente, já profundamente, muita gente já está falando sobre esse tema. Os orientadores falam que é um tema muito batido. Olha, na minha opinião, não existe tema batido, certo? Não existe tema batido, existe um contexto dentro desse tema que já tem sido bastante trabalhado. E aí você pode identificar através de outro contexto. Então, por exemplo, quando você vai escolher um tema, vou chegar nessa parte ainda, mas primeiro você escolhe uma área. E aí você fala, eu quero falar de violência doméstica. Aí o seu orientador vai dizer, esse tema tá muito batido. Não existe isso, gente. Imagina se você falar de violência doméstica voltado para a criança, então violência doméstica infantil, certo? O que é que a gente vê bastante? Violência doméstica contra a mulher.
Se a gente falar de violência doméstica em tempos de isolamento social, também já é outro contexto. Então não tem isso de tema batido, tem o viés do tema que você deseja trabalhar. Às vezes já foi bastante explorado e aí você pode encontrar outro contexto dentro dessa área que você quer estudar, tá? Então eu não concordo com os orientadores que falam que esse tema está muito batido. Inclusive, lembrei até de uma história agora. Quando eu estava me preparando para entrar no mestrado, né? Para entrar no mestrado a gente precisa fazer um projeto, né? Para submeter ele à avaliação, para ver se o programa do mestrado vai aprovar o nosso projeto para a gente entrar e seguir as demais etapas, né? O programa que eu cursei na instituição federal pública, né? Era 5 etapas. Então, primeiro você entregava um projeto e aí eles teriam que ver se o seu projeto estava dentro da linha que o mestrado, que esse programa atende, né? Depois você faz uma prova, né, de conhecimento específico, que normalmente é aberta. Depois faz uma prova de inglês, né? Depois faz tem a prova de título e por último tem a apresentação do seu projeto, onde você vai defender que ele serve para entrar nesse mestrado, tá? Então, normalmente são essas etapas. Então, eu passei por essas etapas. Mas aí, quando eu escolhi o programa que eu ia entrar no mestrado, eu fiquei pesquisando, né, na linha que eu gostava de trabalhar um tema. E aí eu escolhi o meu tema e montei um projeto. Eu não tinha entregado ainda lá no programa. Eu tinha uma professora que tinha sido a minha orientadora do TCC na graduação. E aí eu disse, vou falar com ela para ver se ela pode olhar o meu trabalho. E aí eu perguntei, né, professora, poderia dar uma olhadinha no meu projeto, que eu vou submeter lá no mestrado, eu queria ver se tá de acordo, se tá faltando alguma coisa, né, tal. Aí ela falou, posso olhar rapidinho. Aí enviei o trabalho para ela. O projeto é individual para o mestrado? É individual. Olha só, aí eu enviei o trabalho para ela e ela me respondeu por e-mail. Olha, seu projeto tá muito bom, você escreve muito bem, mas eu acho que esse tema tá muito batido. Ela escreveu exatamente isso no e-mail, com essa frase. Eu acho que esse seu tema tá muito batido e você não vai conseguir entrar. E até porque é um tema muito subjetivo, tá? Ela escreveu assim, eu tenho esse e-mail até hoje, foi de 2017. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, professora. Aí eu procurei outro professor, né, porque eu queria outra opinião e eu não aceitei isso logo de cara, né, eu tinha me dedicado bastante para fazer o projeto e tal. Aí procurei outro professor, eu falei, professor, poderia dar uma olhadinha no meu projeto, tal, que eu vou submeter ao programa de mestrado e tal. E aí eu recebi um feedback que esse tema estava muito batido, mas eu tô explorando, né, uma área bem diferente, tal, que eu não achei nem tantos estudos aqui no Brasil nessa área. Aí mandei pro professor. Aí ele falou, tá, seu tema tá ótimo, eu acho que não tá batido não, eu acho que nem, foi até ele que falou, né, normalmente eu nem gosto de usar essa expressão, eu acho que é um trabalho que tem um potencial grande de ser explorado. Aí tá bom, aí, né, peguei o feedback desse outro professor e dentro de mim, né, eu tava confiante que aquele ali ia dar certo, e submeti o meu projeto e fui aprovada, né, em 2017, cursei aí todo o programa e o resto da história vocês já sabem. Então é isso, gente, não existe tema batido, certo? Então, assim, se a sua instituição te dá te dá a escolha, né, te dá o direito de escolher o seu orientador, porque às vezes a instituição não deixa você escolher, né, só diz, ó, seu orientador vai ser tal. Se a sua instituição te dá o direito de escolher, então você apresenta a sua ideia para um professor. Se ele não concordar, se ele achar que é um tema batido, se ele achar, enfim, você procura outro professor, entendeu? Então você procura outro professor da mesma área que queira abraçar o seu trabalho, certo? Então não caia nessa de pegar trabalho que o orientador passou. Eu já vi orientador que estava fazendo doutorado, né, estava cursando doutorado, e aí pegava os alunos da graduação e empurrava o tema que era da área do doutorado dele para os alunos desenvolverem, para ele pegar os trabalhos, né, os assuntos e as pesquisas. Então, eu não acho legal essa forma de trabalhar, certo? Então, não peça que os professores te deem um tema, busque algo que você gosta. E eu vou te falar como é que você vai conseguir fazer isso e se convencer que o seu tema
é um bom tema, certo? Então, eu já falei, né? Afinidade com o tema, relevância de conteúdo e que não existe tema batido, existe tema, né, que não foi explorado por outro contexto, na verdade. E agora, o terceiro é a disponibilidade de conteúdo, tá? Olha só, quando você escolher uma área, quando você definir o seu tema, você precisa dar uma olhadinha nas plataformas de busca, nas bases de dados que a gente já falou aqui nas lives anteriores, inclusive lá no canal do Telegram tem a lista de 16 bases de dados científicas para você pesquisar seu material, tá? Então você precisa dar uma olhadinha nessas bases de dados para ver se tem conteúdos disponíveis, tá? Dentro da área que você quer abordar, dentro do contexto que você quer abordar. É importante porque às vezes você escolhe um tema muito novo, né, muito atual, e aí não tem tantos estudos para você abordar, certo? Então isso vai complicar um pouquinho, tá? Mas normalmente a maioria dos temas eles têm bastante material, certo? A não ser que seja um tema muito novo. Pessoal, por exemplo, da Covid-19, né, que vai falar sobre Covid-19 agora, vai ter bastante estudo pelos próximos meses, né, pelos próximos anos, baseado no Covid-19. Então, o Covid-19 é só uma área. Existem vários viés, né? Então, não só a parte da saúde vai poder trabalhar com a Covid-19, mas, por exemplo, o pessoal da área de administração, um exemplo. Quais foram os impactos, né, nas empresas, os impactos financeiros que a Covid-19 trouxe para o nosso país ou para as empresas de pequeno porte, certo? Então veja que são outros viés, eu estou apresentando vários outros viés. Então uma única área eu posso abordar em diversos outros contextos, tá? Então, por exemplo, quem for estudar os impactos, um exemplo só da Covid-19, nas pequenas empresas, impactos financeiros, já vai ter uma dificuldadezinha de achar material, porque ainda está sendo produzido. Então você entende essa questão da disponibilidade de conteúdo. Se você tem pouco acesso a conteúdo, vai dificultar mais ainda o seu trabalho. Porque você vai precisar consultar principalmente publicações estrangeiras, né? Porque os Estados Unidos, né, a maioria, né, os trabalhos, eles são publicados em inglês, a maioria dos outros trabalhos, né, que é a língua universal. Então, tem muito trabalho em inglês, certo? E que é maravilhoso também para quem tem um pouco de afinidade com o inglês, vai buscar trabalhos em outros idiomas, em inglês, porque tem conteúdo mais atual, então eles conseguem publicar mais rápido do que, né, os outros países, tá? Então, isso é muito importante, tá certo? Disponibilidade de conteúdo, ok? Então, quem não achar, né, eu já falei nas primeiras lives, né, sobre busca. Quem não achar conteúdo ou tá procurando errado, tá? E esse 90% dos alunos estão procurando da forma errada, ou um conteúdo muito novo, muito atual, tem pouco tema, vai precisar buscar em literaturas, né, que a gente chama, em publicações estrangeiras, certo? Provavelmente em inglês, ok? Então, disponibilidade de conteúdo. Gente, só abrir parênteses aqui, que a Pri falou aqui, né? Amanhã a gente tem 2 lives, certo? Tem a minha live, 11 horas da manhã, confirmada, certo? Você não pode perder, é a penúltima live. Então tá confirmado, 11 horas da manhã, nosso compromisso de pé aqui, só para quem tá compromissado, tá? Com o TCC, eu quero aqui a galera que realmente tá compromissada. E 17 horas tem uma live com o PhD da Depre, né, um Insta bem bacana que ajuda estudantes aí, né, com os perrengues acadêmicos, tá? E eu vou contar um pouquinho da minha história, né? O que é que eu passei até chegar a ser professora, então o que é que eu fazia antes, como é que eu me preparei, né? Como é que eu escolhi que eu queria ser professora. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história e as opções, né, a academia que a gente chama, né? As oportunidades que se abrem para você quando você decide seguir, né, uma carreira acadêmica, quando você decide ingressar numa especialização, quando você decide ingressar num mestrado, num doutorado, enfim, né, todas as oportunidades que me abriram depois que eu entrei aí nessa vida acadêmica, tá? Então vai ser amanhã, 17 horas, tá bom? E de 11 horas tá de pé o nosso encontro.
Márcia também falou comigo lá no direct, que bom, né, que tem te ajudado. Márcia não tinha nem começado, eu acho, quando ela falou comigo no direct. Olha lá, então a quarta dica, né, eu vou pegar os temas daqui a pouco. Não coloque agora não, gente, porque passa aqui, aí perde, tá bom? Então daqui a pouco, quando eu pedir, você joga os temas aqui e o sortudo, a sortuda, eu vou pegar um, vou pegar outro e vou dar os exemplos. Então, primeiro, né, de novo, como escolher o tema? Primeiro, afinidade com o tema. Depois, relevância do tema, né? Terceiro, disponibilidade de conteúdo. E o quarto, esse é o exercício que a gente vai fazer hoje. Seja específico, tá? Seja específico. O seu tema não pode ser tão abrangente. Porque quando você escolhe um tema muito abrangente, você vai ter dificuldade de desenvolver o seu trabalho. Você vai se perder no meio do caminho, você vai querer abraçar o mundo com as mãos, né? Você vai querer abordar tudo no seu trabalho quando você só tem 2 ou 3 meses para fazer, ou menos. Você vai ficar sem saber, eita, eu não coloquei isso, será que eu preciso colocar, será que não era? Ou então colocou coisa demais, né? Colocou coisa que se desviou do objetivo do trabalho. Por quê? Porque escolheu um tema muito abrangente, não delimitou o tema, certo? Então vamos lá. Como é que a gente... Um exemplo, né? Só um exemplo. Se a sua área for marketing, né? Se você, sei lá, o seu curso for marketing ou administração. E aí você quer falar sobre marketing nas empresas. Meu tema é marketing nas empresas. Gente, isso não é um tema, tá? Isso é uma área. Por quê? Dentro do marketing das empresas vai ter pelo menos 30 temas para você trabalhar, certo? Então, por exemplo, você pode, dentro de marketing das empresas, você pode falar de estratégias de marketing digital dentro das empresas, certo? Então, você pode tratar sobre como o consumidor se comporta através das publicidades de marketing de uma empresa. Então, tem vários viés aí, certo? Então, você precisa ser mais específico, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou pegar aqui, coloquem agora os temas, agora é a hora. Eu vou falar aqui quem colocar o que não tá um tema delimitado, certo? O que não é um tema, tá? É uma área. Vou colocar aqui. Então, quem eu pegar é porque o tema não precisa ser melhorado, tá bom? Vamos lá. Idoso não é um tema, tá, gente? Idoso é uma área. Vai falar o que do idoso? Tem tanta coisa, a saúde do idoso, as doenças do idoso. Vai falar, enfim, a gente até abordou aqui, sexualidade do idoso, violência contra idoso também existe. Enfim, ludicidade. Ludicidade também não é. Ludicidade aonde? Aonde? Com as crianças na escola, em casa, né, na educação infantil, no ensino fundamental. Aonde? Ludicidade aonde? Por parte do professor, por parte do pai, por parte da criança, certo? Existem vários conceitos. Vamos lá. Erros de prescrição? Também não entendi nem o que significa. Erros de prescrição médica? É isso? Seria isso? Corrida e qualidade de vida. Acho que o RC participou de até outras lives, né? Corrida e saúde, certo? Tá falando de corrida de rua, você tá falando de algum grupo específico das corridas, então tá falando de corrida, vai falar de todo mundo, porque tem corrida para idosos, tem corrida para mulheres, tem corridas para jovens, tem corrida para criança, que também impacta na saúde, certo? O que mais que tem na área de corrida? Deixa eu ver aqui. Tem a percepção e o bem-estar da pessoa, né, do corredor, daquele que começa a prática. Tem as dificuldades de iniciar a corrida, tem os benefícios. Então, é muita coisa. Você vai conseguir abordar tudo isso no seu trabalho, tá? Deixa eu ver mais. Que mais? O lúdico na educação infantil. Gente, tá muito abrangente o lúdico na educação infantil, certo? Então, você quer tratar o lúdico, tem até dois aqui iguais, eu não sei se foi a mesma pessoa. Você quer tratar o lúdico na educação infantil pela perspectiva dos professores, o lúdico na educação infantil pela perspectiva da criança, o lúdico na educação infantil pela perspectiva dos pais, dos alunos,
certo? Então, o que é que você quer tratar sobre o lúdico na educação infantil? As metodologias que são utilizadas pelo professor, a percepção das crianças, o aprendizado, né? O que, certo? Tem que delimitar aqui, muito, muito abrangente. A gente tende a confundir tema com área, certo? Tema com área. Uma área, quando a gente escolhe, deixa eu abrir aqui, a área geral do trabalho é isso que vocês estão colocando aqui, certo? Esses exemplos que eu peguei são áreas gerais, são áreas amplas, tá? O tema, ele é um recorte, lembra que eu falei isso antes da live? O tema é um recorte dentro dessas áreas, certo? Um recorte dentro dessas áreas, ok? Então, a gente precisa delimitar o nosso tema, tá? Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Então, o primeiro passo é você escolher a área, certo? Isso aí você já fez o primeiro ponto, escolheu a área. Ah, quero a corrida e saúde, certo? Dentro de corrida e saúde, qual o recorte que você vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. As funcionalidades do marketing nas empresas, certo? A Amanda colocou aqui. Tá, poderia a gente ser um caminho, é um caminho. Só que as funcionalidades do marketing em todas as empresas você vai estudar, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, certo? Então, do mundo inteiro, do Brasil inteiro, de todas as empresas, vamos supor que você escolha no Brasil. Mesmo assim, no Brasil, são muitas empresas. Então, quando você fala as funcionalidades do marketing nas empresas, eu entendo que você vai abordar as funcionalidades do marketing em todas as empresas, seja uma empresa de comunicação, seja uma empresa de terceirização, seja enfim, qualquer tipo de negócio, uma empresa de grande porte, uma empresa de pequeno porte, você vai ter que abordar todas as funcionalidades dentro de todas as empresas, certo? Então, a gente precisa aprender a delimitar o tema. Se a gente não delimitar o tema, o trabalho vai ficar muito abrangente, a gente vai se perder no meio do caminho, porque quando você começar a falar das empresas, lá no seu referencial teórico, que tipo de empresa você vai colocar? Você vai falar de todas as empresas que existem? Seu trabalho vai ficar uma enciclopédia daquelas de antigamente, né? Que era 300 páginas, tá? Então, vai ficar bem complicado para você conseguir, certo? Vamos lá. Então, primeiro, a gente vai escolher uma área geral, certo? Depois que a gente escolher uma área geral, a gente vai fazer uma lista de assuntos possíveis dentro dessas áreas, certo? Então, o exemplo que eu dei lá, né? A corrida e saúde. Quais são os assuntos que tem dentro da área de corrida e saúde? Tem corrida de rua, eu sei que tem corrida aquática, certo? Eu até achei trabalhos aqui que falam de corrida aquática, mas eu acredito que ele queira falar de corrida de rua, né? Então, corrida de rua já é um viés. Dentro de corrida de rua, o que é que posso abordar? Eu posso abordar, né, algum grupo específico, né, algum grupo específico de pessoas que fazem a corrida de rua. Será que é a perspectiva da corrida de rua por parte do corredor, da pessoa que vai correr, ou por parte do profissional que vai ensinar, certo? Então, isso aí eu preciso ir listando, certo? Quais são os assuntos, tá? Então, vamos lá, voltando na prática aqui. Escolha uma área geral. Dentro dessa área geral, você vai fazer uma lista dos assuntos, né, que te despertam. Como é que eu escolho uma área geral? Você vai primeiro pensar quais foram na faculdade, né, durante o curso, os assuntos, as áreas gerais que me despertaram mais interesse. De repente foi uma disciplina que um professor deu, de repente foi um assunto específico. Então você tem que colocar aí, né, a cabeça para lembrar o que é que eu gostei, o que é que eu senti vontade, o que é que eu gostaria de estudar mais sobre isso, certo? Então isso aí é o primeiro passo para escolher a área geral. Depois que escolher a área geral, você vai listar os assuntos, os possíveis assuntos que você pode abranger dentro dessa área. Então, vou falar de violência doméstica. Violência doméstica na perspectiva do homem que bate, por exemplo, se for, né? Enfim, a violência doméstica na perspectiva pode ser também a criança que apanha da mãe, né? Então, é outro assunto, certo? Então, existe também esse viés da violência doméstica, tá? Então, dentro dessa minha área que eu escolhi, quais são os possíveis assuntos que eu posso tratar? Aí você faz uma lista, certo? Depois você vai pensar como é que você pode relacionar esses assuntos, né? Então, como é que você pode... Então, por exemplo, se eu coloquei lá corrida de rua e agora eu quero
saúde, né? Ele falou lá, saúde. Então, corrida de rua e saúde do idoso. Então, tô relacionando duas áreas, certo? Só que aí a gente ainda vai delimitar ainda mais, certo? Então, um exemplo aqui. Eu peguei um exemplo aqui da minha área, que é na área de engenharia ambiental. Então, eu posso escolher sustentabilidade, certo? Eu escolhi, eu gostei, uma área geral que eu gostei bastante foi sustentabilidade. É só um exemplo, tá? Na verdade, a área que eu mais gosto é recursos hídricos, mas vamos lá. Então, eu escolhi sustentabilidade, certo? Aí, dentro da sustentabilidade, existem vários viés, né? Então, eu acho que a reciclagem, né, é um assunto que está dentro da sustentabilidade. Massa! Dentro da reciclagem, ainda existem outros viés, certo? Então, eu posso, dentro da reciclagem, escolher uma parte que trata só de resíduos sólidos. Então, já é outro viés. Então, sustentabilidade, reciclagem, resíduos sólidos, tá? Então, eu vou limitando aí, afunilando, como a gente chama. Dentro dos resíduos sólidos, eu ainda tenho bastante contexto. Eu posso tratar em cooperativas, eu posso tratar em empresas, eu posso tratar de reciclagem nas instituições de ensino. Será que as instituições de ensino estão aplicando, né, as estratégias de sustentabilidade voltadas para reciclagem? Então, eu vou pensar onde é que eu vou querer aplicar esse meu tema, né, no Brasil, fora do Brasil, enfim. Então, uma comparação, né, de uma empresa no Brasil e uma empresa no exterior. E aí eu vou escrevendo, certo? Isso vai demandar um pouquinho de tempo, né? Você parar um pouquinho para pensar, né? Aí sobre o que você quer falar, certo? Mesmo assim, se eu escolher a reciclagem na gestão dos resíduos sólidos no Brasil, isso ainda vai me demandar um baita esforço, um baita tempo. Por quê? Olha aqui o dos Giliard, né? Na zona rural. Então, resíduos sólidos, né, na zona rural. Então, poderia ser a reciclagem na gestão dos resíduos sólidos em cooperativas da zona rural, ou em empresas da zona rural, ou em pequenos grupos de trabalhadores na zona rural, enfim, certo? Poderia ser vários desses temas. Então, para isso, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui, tá? Então, primeiro, você vai listar o que você quer abordar o assunto, que é a sua área geral. Então, coloca aí o que, né? Então, ludicidade na educação infantil, certo? Depois do que, né? Você vai afunilando esse seu projeto, essa sua área geral, até chegar aonde? Aonde você pode aplicar isso? Então, a ludicidade na educação infantil, como eu falei, por parte dos professores, por parte dos alunos, ou por parte dos pais, enfim, certo? Dentro do onde, certo? O onde também pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser uma empresa, certo? Pode ser um grupo de pessoas, como eu tô falando, um grupo de pessoas seria os pais e tal. Poderia ser estratégias dentro da ludicidade. Não é a minha área, eu não conheço muito o que é que poderia ser abordado, mas eu entendo que a ludicidade ela pode envolver jogos, eu acho que ela pode envolver música, né, alguma coisa assim, o brincar, tudo isso eu né, aqui imagino que a ludicidade envolva isso, certo? Então você vai abordar realmente tudo isso na educação infantil, todas essas estratégias da ludicidade, né? Como é que você vai abordar isso? Você pode escolher apenas uma escola para fazer um estudo de caso, que a gente falou disso ontem, ou você pode escolher, né, estratégias aplicadas pelos professores para desenvolver técnicas de aprendizagem com ludicidade em alunos da educação infantil. Um exemplo, tá, gente? Eu preciso escrever para eu ver realmente se tá legal, mas seria só um exemplo, tá? Então, isso aí já poderia ser um tema delimitado, certo? E você também pode escolher o quando, né? O quando é opcional. Então, o quando, normalmente, é quando você faz uma revisão de literatura. Eu peço sempre para os alunos definirem o quando. Então, se você for fazer um trabalho de revisão de literatura, você precisa estabelecer um período. Você não vai estudar todos os trabalhos que existem até hoje. Então, normalmente, o pessoal coloca dos últimos 5 anos, certo? Então, deixa eu ver aqui. A literatura infantil e sua contribuição para a alfabetização. Poderia ser. Olha, aqui tá legal esse tema, tá? Para a alfabetização.
poderia ser uma revisão de a literatura infantil e sua contribuição para a alfabetização. 2 pontos. Uma revisão de literatura dos últimos 3 anos. Um exemplo, tá? Seria um exemplo. Outro exemplo. A literatura infantil e sua contribuição para a alfabetização. 2 pontos. Um estudo de caso na escola municipal fulano de tal. Olha aí, outro exemplo. Tá vendo? É um tema bem mais delimitado. Você vai conseguir, por um pequeno recorte, você vai trabalhar ainda mais, tá bom? Ó, a Silva aí gostou da ideia, talvez foi o tema dela. Deixa eu ver aqui as perguntas agora, rapidinho, antes da gente continuar. Vamos lá, coloca aqui as perguntas, tá, gente? Vou responder a pergunta do colega lá, né? Se eu posso mudar de tema. Ainda vou dar mais outros passos, fiquem aqui comigo. O colega perguntou, né? Normalmente pode acontecer duas coisas. Primeiro, você escolher um tema e no meio do trabalho você achar que não quer mais, você querer mudar. E aí gente, a vida é feita de escolha, você vai precisar escolher. Ou você continua com um tema que você não gosta, para não perder o trabalho que você fez, né? Se você achar que vale a pena, se você achar que não vai dar mais tempo escolher um novo tema, aí segue o barco. Aí a consequência das escolhas são nossas, né? Então, se você chegou na metade do caminho e viu que não era um tema que você queria, que não era um tema que você gosta, que você tá abusado, né? Como a gente fala aqui, né? Não sei se fala aqui no Nordeste, a gente fala assim, né? Então, se você já tá, né, por aqui daquele tema e você acha que não era aquilo que você queria fazer, enfim, você tem 2 opções. Ou você segue até terminar e faz o melhor que você puder, obviamente, ou você avalia se dá tempo, mudar de tema e começa com um tema novo, certo? Lembrando que se você puder aproveitar alguma coisa do seu trabalho, você aproveita. Então, o outro caso, você fez um projeto de TCC no semestre anterior. Porque para que serve o projeto? Para iniciar o seu trabalho, né? Para estruturar o seu trabalho. E aí, quando você chegar na etapa do TCC2, como as instituições chamam, né? Que é a parte que você vai realmente entregar o seu trabalho para poder se formar. Aí você pode continuar com esse projeto ou você pode criar um novo projeto. Não tem nenhum problema nisso se você tiver o tempo hábil para criar um novo projeto, tá? Então, você pode sim, se você escolher um tema, um assunto, né, um trabalho, no seu TCC1, no seu pré-projeto ou no projeto, como é que chama lá, na sua instituição, e foi aprovado, né? Ok, agora você está em outro semestre, precisa desenvolver o TCC2 ou o trabalho final. E aí, se você quiser escolher outro tema, pode escolher sem nenhum problema. Você só precisa encontrar um orientador que queira lhe orientar, se a sua instituição tiver orientador. Se a sua instituição não tiver orientador, também não tem problema, tá? A gente precisa parar com essa dependência 100% dos orientadores. Porque a gente fica com medo. Gente, eu recebo no meu direct, olha, será que meu tema tá bom? Eu vou te dizer agora como é que você sabe que o seu tema tá bom. Não sou eu que vou te dizer que esse tema é bom ou não para a sua área. Eu posso dizer se o seu tema tá delimitado ou não tá delimitado, como eu dei os exemplos aqui. Agora, se o tema é bom, primeiro que eu não conheço de todas as áreas, né? Eu conheço a estrutura de um tema delimitado ou não. Então, eu não sei se esse tema é relevante para sua área, eu não sei se esse tema tem material, certo? Normalmente, alguns dá para eu ter uma noção, mas eu também não sei se você gosta desse tema, se foi você que escolheu esse tema. Então, não sou eu que vou dizer, olha, seu tema tá bom, certo? O que é que eu posso orientar? Olha, esse tema não tá delimitado, delimita melhor, porque senão você pode se perder lá na frente, tá? Então, o que é que acontece? Quando os alunos vêm me procurar para ser orientadora, né, lá na instituição onde eu ensino, a orientação presencial, agora eu tô falando, então eles vêm me procurar e eu falo, ó, você já tem um tema? Então, não tenho um tema. Então, qual o tema que você gostaria de falar, né? Se for um tema da minha área, então, normalmente eu recebo o aluno para orientar ele, tá? Porque isso também conta pontos para mim, pro meu currículo Lattes, né? Quando eu oriento os alunos da minha área. Não que eu não oriente de outras áreas também, mas quando é da minha área,
Então eu tenho uma exigência maior, né, com eles, tá? Então eu pergunto, o que é que você gosta? Olha, da minha disciplina, qual foi a área que você gostou da gente estudar lá, né? No período que a gente ficou junto, no semestre, o que é que você gostou? Ah, eu gostei de tal coisa. Então pensa alguma coisa em relação a isso, né? Olha, tenta entrar nesse viés que ainda não foi muito estudado, dá uma olhadinha nos trabalhos que já foram publicados para você ver se você se interessa sobre essa área e tal. Então esse é o tipo de orientação que eu dou. Então eu não imponho, né, um tema. Eu não digo, ó, pra ser meu orientador, pra ser me orientando, só se vier com o tema que eu quiser, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Ao escolher o tema é importante já pensar na bibliografia. Olha, a parte da pesquisa entra um pouquinho depois. Então, primeiro você vai fazer essa pesquisa superficial que eu falei, né? Que é você ver se tem conteúdo na internet. Disponibilidade de conteúdo que eu falei. Entra no Google Acadêmico mesmo e coloca lá o assunto que você quer e vê se tem material disponível. Pronto, tem material disponível? É isso que você vai fazer. Você não vai escolher o tema e começar a ler um monte de material, não. Ainda não é a hora, tá? Ainda não é a hora. Pode ser que alguns orientadores orientem por esse método. Ah, escolheu o tema, pronto. Pesquisa tudo que você achar na internet sobre esse tema. Eu já vi gente que faz isso, tá? Mas ainda não é a hora, o estudante não está preparado ainda para ir buscar as informações. Ele vai perder tempo, ele vai buscar informação irrelevante, que não tem a ver com o problema de pesquisa que ele quer perguntar, que ele quer resolver. Lembra que a gente falou, depois que a gente escolhe o tema, a gente define o problema? Isso é importante, a definição do problema é a questão norteadora. Então, como é que eu vou te pedir para você procurar trabalhos se a gente nem definiu ainda o problema, certo? Então, escolhe o tema, tá? Faz uma busca rápida de se tem conteúdo disponível. Não é para ir buscar lá e começar a ler tudo que você achar sobre esse tema, não, certo? Vamos lá. Pode. Quando o site já traz a referência, posso pegar ela e colocar no trabalho? Pode, mas tem que ver se está dentro das normas, tá? Da ABNT, só conferir. Depende de qual é o site que você está usando. Gente, vamos focar no tema na live de hoje, tá? Como escolher o tema. Vamos lá, como saber se o meu tema é bom, tá? Escolhi agora o tema, né? Delimitei já, então já sei aonde eu vou aplicar, como eu vou, né, dentro do viés que eu vou aplicar o meu tema. Agora, como é que eu sei se meu tema é realmente bom? Então, primeiro, você vai responder 3 perguntas, certo? A primeira pergunta é: eu realmente gosto do que eu quero escrever, investigar, né, o que eu quero estudar? Eu realmente gosto disso? Eu tenho interesse em saber mais sobre isso? Não quer dizer que seja algo que você já sabe, não, certo? Então, eu vou estudar isso porque eu já sei sobre isso. Não é isso que eu tô falando. Você vai estudar algo que você tem interesse em aprender mais, certo? Sobre ele. Então, você gosta desse tema, você tem interesse em aprender mais sobre isso, né? Você visualiza você conseguindo aplicar isso no seu trabalho. Por exemplo, o pessoal que falou aqui da ludicidade, né? Pode ser que, não sei se você é pedagoga, enfim, né, professora do ensino fundamental, não sei. Mas se você consegue visualizar aplicando essas estratégias de ludicidade, né, esses métodos de aprendizado envolvendo ludicidade, você consegue se imaginar? Então, se sim, tá no caminho certo. Segunda pergunta, né? Existe conteúdo disponível, certo? Para o tema que você escolheu. Essas são as 3 perguntas que eu faço quando alguém pergunta se o tema é bom. Professora, meu tema é bom. Falo, você gosta disso? Você tem interesse? Você quer realmente trabalhar com isso? Sim, né? Existe conteúdo disponível? Já procurou nas bases de dados? Se tem materiais que falam desse viés, que falam desse tema? Sim. Terceira pergunta: esse tema é relevante para a sua área de conhecimento? Ele vai trazer alguma contribuição, né? Então, você vai poder desenvolver estratégias com um estudo de caso, você vai poder fazer um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura dentro desse tema, que vai agregar valor à sua área, né, de conhecimento? Sim. Pronto, se a sua resposta for sim, para essas 3 perguntas, você tem um bom tema, certo? Então, se o seu tema está delimitado, né? A delimitação é isso, gente, é um recorte. Não é também você delimitar, não é você recortar a ponto de falar de uma estratégia micro. Por exemplo, tem um exemplo que eu usei uma vez, que é estratégias de marketing aplicadas em
em empresas de vendas de celulares da Samsung no ano de 2020. Esse assim é muito pequenininho, tá vendo essa delimitação aí? Também você tá afunilando demais, né? Então, a delimitação é para você não se perder no meio do caminho, certo? É para você não ficar, nossa, quero fazer tudo, quero abordar tudo, como é que eu vou fazer isso? A delimitação ela é importante para isso. Quando você vai definir o seu problema de pesquisa, vamos saber se nosso tema é relevante para a área. Olha só, o orientador, um professor, pode te ajudar nisso. E outra coisa é você achando trabalhos que já foram publicados, certo? Também tem uma ferramenta do Google, que é o Google Trends, que quando você coloca um tema lá, uma área, um assunto, ele coloca lá quantas vezes esse tema foi pesquisado, esse assunto foi pesquisado. Você também pode ter acesso a essas informações, tá? Mas a relevância do tema por exemplo, se você quer tratar, deixa eu pensar aqui um tema que não seria relevante. Na biologia, um exemplo, pessoal da biologia, por que quer tratar o desenvolvimento de uma espécie que... Deixa eu pensar agora, gente, no exemplo. Então vamos lá, pessoal da biologia, né? Então qual é o tema que não seria relevante, né, na área da biologia? Se ela quer estudar o desenvolvimento de uma espécie que nem... Enfim, que nem existe, ou então que existiu antigamente, né, mas não se encontra mais hoje, enfim. Então, qual é a contribuição que esse assunto vai trazer, entendeu? Então, mais ou menos isso, assim. O exemplo não ficou muito bom não, porque eu criei na hora. Mas, pergunta assim, qual a contribuição que esse meu assunto vai trazer, tá? Só isso. Olha só, eu esqueci o que eu ia falar. Deixa eu pegar aqui o exemplo. O Google, vou escrever aqui do Google, a ferramenta Google Trends. Olha aí nos comentários, tá? Google Trends, coloca lá. Dinossauros, olha ele, pronto, deu um exemplo aí. Você vai estudar, né, como, né, enfim, alguma coisa lá, né, era dos dinossauros, como era, enfim, sei lá, gente. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uns exemplos. O título do artigo é visto melhor se for mais curto ou maior, ou isso não faz diferença? Não, acho que isso não faz diferença não. Tem até uma definição legal, né? Existe uma diferença, gente, de título e tema, né? E isso é bem controverso, tá? Alguns orientadores têm um conceito diferente, tá? Na minha concepção, a diferença de título e tema. O tema delimitado é o caminho, né? O que você quer estudar no seu trabalho, tá? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá, da literatura aplicada na educação infantil, uma revisão, né, dos últimos 3 anos. Isso é o tema, tá? O título é o que vai aparecer lá no início do seu trabalho. E aí, se o seu tema tiver delimitado, você apresenta a delimitação do tema na introdução, certo? Se o seu tema tiver delimitado, o seu título não vai mudar muita coisa não, tá? Então, por exemplo, o seu título pode ser o brincar na educação infantil, mas o seu tema não pode ser esse, tá? Porque não está delimitado, certo? Não está delimitado, não é um tema delimitado, certo? Então a diferença aí de título, o título é o que aparece lá na frente do seu trabalho. E o que é que acontece? Na maioria das vezes, a banca, ela sugere a alteração do título e não tem nenhum problema. Isso aconteceu lá na qualificação no mestrado, né? Então eu apresentei a minha dissertação, o projeto lá com um título, e eles falaram, acho que esse título a gente pode melhorar, coloca assim, dessa forma, tira essa palavra aqui, substitui por essa, tira o nome da comunidade que você estudou e coloca assim, pronto, alterou o título, mas meu trabalho não alterou em nada, porque o meu tema continuava o mesmo, certo? A delimitação do meu tema continuava o mesmo, tá? Gente, eu ia falar uma coisa, agora esqueci. Eita, tá acabando o tempo. Vamos lá, deixa eu ver. A Pri tá ajudando bastante aqui, tá, gente? A Pri já se formou, já pegou bastante dica. A fotografia
na imprensa nas primeiras décadas do século XIX, o estado de Minas Gerais. Maravilhoso esse tema. Um exemplo na área de exatas. Um exemplo de quê? De tema? Não, a live não tá no YouTube, a live não vai ficar salva. Entra no canal do Telegram. Vamos lá. Só mais um, tá? Gestão escolar inclusiva. Desafios e perspectivas. Tá, dentro de qual desafios e perspectivas? Deixa eu ver. Gestão escolar inclusiva. Desafios e perspectiva. Tá legal, tá? Só no momento de desenvolver o seu problema de pesquisa, precisaria ficar um pouquinho mais claro aqui. Mas tá legal esse tema. Gestão escolar inclusiva. Desafios e perspectivas, tá? Gente, estamos acabando. Tô suada aqui, ó, de tanto falar. Ó, o que acontece? Vamos lá. Não consigo responder todo mundo. Espero que eu tenha ajudado aí bastante, né? Como eu falei, pega os exemplos que eu dou, tenta aplicar pra sua área, certo? Tira, né? Tira a venda dos olhos, pega os exemplos e aplica pra sua área. Obrigada quem ficou comigo até agora, ó, 90 pessoas até o final. Vocês são guerreiros, né? Então, bora dominar, como eu falo, bora dominar esse TCC. Quem não se cadastrou ainda, hoje eu cansei. Quem não se cadastrou ainda no workshop do TCC aprovado, certo? Quem chegou depois, cadastra, vai ser massa. Quero ver todo mundo lá. Entra no canal do Telegram também pra receber. Entra no canal do Telegram para receber, né, os resumos das lives e para receber o link também da aula 1, que segunda-feira começa, às 9 horas da manhã a gente vai liberar. Vai poder assistir outros horários, tá? Para quem tava perguntando. E vai ter um local lá para perguntas. O tempo passou no instante. Gente, eu fiquei cansada agora, fiquei até desorientada. Mas é isso, gente. Obrigada pela participação. A gente vai ter, ó, eu vi que tem gente perguntando aqui que não era do tema de hoje, tá? Que não era do tema de hoje. Hoje a gente tava falando só de tema, não era o tema da live de hoje, as perguntas. Mas domingo a gente vai ter a nossa live perguntas e respostas. Vai ser ping-pong, minha gente. Vocês mandando e eu respondendo. Vocês mandando e eu respondendo. Qualquer coisa, qualquer pergunta, a gente vai fazer no domingo, certo? Então já marca aí, domingo, 11 horas da manhã. Quem não teve a dúvida respondida aqui, quem perdeu as lives anteriores e quem ficou ainda com alguma dúvida, a gente vai fazer no domingo, 11 horas da manhã, certo? A nossa live de perguntas e respostas. Então não percam, chama a galera aí também pra gente bombar a nossa última live domingo. Quero bombando aqui domingo, tá? Não quero pouca coisa não, quero muita coisa, que é pra gente fechar e na segunda-feira iniciar o workshop, tá, gente? O Instagram vai me derrubar aqui. Obrigada pela participação de vocês. Vamos fazer o print, né? Todo dia tem um print, gente. Divulga aí, tá, o meu Instagram para outras pessoas conhecerem também o trabalho. Se você foi ajudado, né, se você, né, em algum momento você recebeu uma luz aqui através desse Instagram, né, eu já fico feliz que o meu papel já foi cumprido. E agora o seu papel é transmitir para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a isso que vocês estão tendo acesso, tá bom? Então é muito importante a gente compartilhar o conhecimento. Quando a gente recebe de graça, né, a gente também entrega de graça. Então vamos fazer isso, tá bom? Me marquem aí, quem tem o Instagram aberto, eu consigo repostar. Mas quem não tem, também me marca do mesmo jeito que outras pessoas vão ver, tá bom? Workshop do TCC aprovado. Vamos lá, é segunda, eu tô bem animada. Vai, tira o print que o Instagram vai me derrubar. Se inscrevam, tá, gente? Obrigada pela participação. Espero vocês amanhã, 11 horas. E amanhã também às 17 horas, tá? Vai ser bem legal lá, a live bem descontraída. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.